O quarto dia de conflito entre Irã e Israel começou com uma nova leva de mísseis iranianos disparados contra Israel. Mais de 2 dezenas de pessoas morreram em Israel desde o início de combates. No Irão, são mais de 200 mortos. Os alvos incluíram áreas residenciais em Petah Tikva, a meia hora de Tel Aviv. 5 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Horas antes, em Haifa, no norte do país, outras 3 pessoas morreram em um ataque que danificou prédios próximos a uma importante refinaria de petróleo. Um prédio que pertence à Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv sofreu danos leves em um dos ataques. Segundo o governo israelense, o Irã disparou 370 mísseis balísticos desde o início das hostilidades. Os projéteis atingiram 30 locais no país. Neste domingo, o exército israelense afirmou ter bombardeado os centros de comando da Força Quds, braço da Guarda Revolucionária do Irã. Um dos ataques teria matado o chefe de inteligência do grupo. Oficiais do governo americano disseram à rede CNN que o presidente Trump negou apoio a um plano para eliminar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que esse plano não existiu. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump defendeu um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã. O correspondente Vandrei Pereira traz mais informações. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos seguem em apoio a Israel. Mas ele afirmou que é hora dos dois lados chegarem a um acordo e acrescentou que sim, em alguns casos, os países precisam lutar. Ele não confirmou se pediu a Israel diretamente que suspendesse os ataques contra o Irã. E nesse fim de semana, o presidente Trump também negou qualquer envolvimento dos Estados Unidos no ataque ao território iraniano, mas fez um alerta. Disse que se bases americanas forem atingidas pelo Irã, a resposta militar será, nas palavras de Donald Trump, como nunca foi visto antes. Ainda sobre este assunto, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica alertou hoje para o risco de fugas radioativas, isto devido aos ataques israelenses contra instalações nucleares iranianas. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica informou hoje o Conselho de Governadores que a agência da ONU com sede em Viena acompanha a situação de perto desde o início do conflito. Disse que o Centro de Crise da Agência Internacional de Energia Atômica está a trabalhar 24 horas por dia para avaliar o nível de radiação nas principais instalações iranianas. O objetivo é poder responder a uma eventual emergência no prazo máximo de 1 hora, conforme explicou. Para já, as análises excluíram danos na central de enriquecimento de Fordo e num outro reator em construção. Disse ainda que os danos ocorridos nas 2 outras centrais não provocaram fugas, pelo menos no exterior. No caso da central de Natanz, haveria contaminação radiológica e química dentro da própria central, possivelmente devido à dispersão de isótopos de urânio. Este tipo de contaminação pode representar um risco em caso de inalação ou contato com a água, mas, segundo o especialista, pode ser controlado com materiais de proteção adequados. Na intervenção perante o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, o diplomata argentino à frente da agência desde dezembro de 2019 apelou também para a máxima contenção de todas as partes. Disse estar pronto para viajar o mais rapidamente possível para avaliar a situação e garantir a segurança e a não proliferação no Irão. E no giro pelo mundo, mais de 150 mil pessoas marcharam neste domingo nas ruas de Haia e Bruxelas, numa manifestação pela Palestina. Vestidos de vermelho, os manifestantes exigem dos governos europeus uma postura mais firme contra as ações militares de Israel na faixa de Gaza.
Em Haia, na Holanda, dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas num protesto que ficou conhecido como Linha Vermelha. Vestidos de vermelho, os participantes marcharam num percurso de 5 quilómetros em torno do centro da cidade, passando pelo simbólico Palácio da Paz, sede do Tribunal Internacional de Justiça. De acordo com os organizadores, entre os quais se destacam Amnistia Internacional, Save the Children e Médicos Sem Fronteiras, mais de 150 mil pessoas participaram da manifestação, enquanto estimativas locais apontam cerca de 100 mil pessoas presentes. O ato simbolizou um apelo aos governos para traçarem uma linha vermelha diante do que consideram crimes cometidos por Israel em Gaza. A pressão sobre o governo neerlandês aumentou com pedidos para interromper o apoio militar e endurecer a posição diplomática. Na vizinha Bélgica, uma mobilização semelhante reuniu pelo menos 75 mil pessoas nas ruas de Bruxelas, segundo dados da polícia. Organizadores apontam para uma participação ainda maior de até 110 mil manifestantes. O protesto ocorre numa altura em que várias organizações internacionais, incluindo agências da ONU, acusam Israel de crimes contra a humanidade, com extermínio e limpeza étnica. O primeiro-ministro cessante da Holanda, Dick Schoof, reagiu nas redes sociais dizendo que viu e ouviu os manifestantes e que partilha do objetivo de pôr fim ao sofrimento em Gaza. No entanto, para os manifestantes, palavras não bastam e sim exigem ações concretas dos líderes europeus. A Semana da Energia de Baku, um evento fundamental no calendário mundial da energia, atrai anualmente mais de 2.000 delegados e 240 empresas. Agora, no seu 30º aniversário, destaca o compromisso do Azerbaijão de instalar 6,5 GW de capacidade renovável até 2030, representando mais de 35% da sua rede energética. O evento sublinha igualmente o papel estratégico do Azerbaijão na diplomacia energética, com gasodutos que ligam o Mar Cáspio à Europa através do corredor meridional de gás. Os debates centram-se no equilíbrio entre segurança energética, transição ecológica e cooperação geopolítica, refletindo a evolução das ambições energéticas do Azerbaijão e as parcerias com intervenientes mundiais como a Alemanha e Masdar. A capital de Nuuk foi palco de um gesto diplomático com peso simbólico. O presidente francês Emmanuel Macron tornou-se o primeiro chefe de Estado francês a visitar a Groenlândia e levou consigo uma mensagem clara: o território não está à venda nem será tomado. Durante uma conferência de imprensa conjunta com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o líder do governo groenlandês, Jan Frederik, Macron criticou duramente a intenção anteriormente manifestada por Donald Trump de comprar a Groenlândia, afirmando que não está para ser vendida nem para ser tomada. O presidente francês afirmou ainda: quando uma mensagem estratégica é enviada à Groenlândia, ela é entendida pelos europeus como dirigida a um território europeu, reforçando a unidade continental e o apoio à soberania local. A visita também serviu de preparação para a cimeira do G7 no Canadá, onde Macron deve voltar a confrontar posições com Trump, não só sobre a Groenlândia, mas também sobre a Ucrânia. O líder francês tem assumido uma postura mais proativa na Europa, organizando encontros e cimeiras para debater a segurança do continente. Questionados por jornalistas se a França estaria disposta a apoiar militarmente a Groenlândia em caso de agressão americana, Macron evitou responder diretamente, afirmando que não acredita que os Estados Unidos da América, como aliado, tomariam qualquer ação hostil contra o outro aliado. Na República Democrática do Congo, várias pessoas perderam a vida na sequência de cheias que atingiram Kinshasa. É mais uma tragédia natural que volta a expor a vulnerabilidade da capital congolesa.
Em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, o número de vítimas mortais causadas pelas cheias subiu para 29, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério do Interior no final desta segunda-feira. O desastre natural ocorreu na noite de sexta-feira e afetou sobretudo a zona de Ngaliema, uma das 8 áreas onde as mortes foram confirmadas. As imagens capturadas e divulgadas nas redes sociais e na imprensa local mostram o rastro de destruição deixado pela força de precipitação, ruas totalmente alagadas, casas arrastadas e deslizamentos de terra que deixaram dezenas de famílias sem teto. Apesar de junho marcar tradicionalmente o início da estação seca, as chuvas caíram com intensidade inesperada. De acordo com o chefe da divisão do Serviço Meteorológico Nacional, o fenómeno deveu-se a ventos úmidos vindos do Golfo da Guiné, que intensificaram a precipitação da região no norte e na capital. Com cerca de 17 milhões de habitantes, Kinshasa é uma mega cidade que enfrenta desafios sérios de urbanização desordenada e a má estrutura. Em reunião de crise realizada no domingo, o ministro do Interior garantiu o apoio urgente às famílias afetadas e reiterou a necessidade de medidas estruturais para mitigar futuros desastres. A vizinha Brazzaville, capital da República do Congo, e que separa de Kinshasa apenas pelo Rio Congo, também registrou impactos do mau tempo. Pelo menos 2 mortes foram reportadas pela imprensa local, embora ainda sem confirmação oficial das autoridades. A capital congolesa tem sido frequentemente fustigada por episódios semelhantes e em abril deste ano, chuvas fortes provocaram a morte de 75 pessoas, com um transbordo do rio Indjili a alargar uma das principais avenidas da cidade, a Lumumba. Um mês depois, em maio, novas inundações causaram a morte de 11 pessoas. A Comissão Europeia avisa que Portugal não está a conseguir resolver a crise na habitação. Controlo de rendas e limites no alojamento local foram algumas das medidas recomendadas por Bruxelas. Nos últimos 10 anos, Portugal tem tido aumentos nos preços da habitação, tanto nas vendas como nos arrendamentos. Segundo o relatório divulgado pelo Jornal Público, a Comissão Europeia admite ter sérias dúvidas sobre o cumprimento do prazo do Plano de Recuperação e Resiliência. Bruxelas alerta que as medidas postas em prática pelo governo português não estão a resolver o problema da habitação, afetando principalmente os jovens, os grupos vulneráveis e, cada vez mais, as pessoas com baixos e médios rendimentos. A Comissão recomenda um aumento de casas do Estado a preços acessíveis ou com apoios públicos e medidas para regular as rendas para proteger os grupos mais afetados. Também aconselha medidas de longo prazo, como limites ao alojamento local nas zonas mais pressionadas e a utilização das casas que estão vazias, devolutas ou subutilizadas. Ao governo português é pedida uma nova estratégia para a habitação, que tenha também soluções para a população em situação de sem-abrigo e um novo calendário realista para a construção de novas casas.